Seja você praticante, né, da medicina chinesa, da auriculoterapia, ou um profissional de saúde normal, sem ter uma especialização em práticas orientais. Como você faz a sua avaliação? A gente vai falar bastante sobre essa forma mais atual de fazer a avaliação para a auriculoterapia. Você não está inscrito ainda? Então faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal. Já ministro cursos de auriculoterapia já há muito tempo e uma dificuldade que eu sempre tive era de passar esse olhar mais voltado para o aspecto energético para os meus alunos num primeiro momento. Então, uma das coisas que os alunos mais falavam comigo era da dificuldade que tinha de desconstruir o conhecimento ocidental e pensar de uma forma diferente, pensar de uma maneira oriental. Tive a possibilidade de estar fazendo vários estudos, várias estratégias, e o que eu vi que ajuda bastante é ter uma forma mais prática, uma forma mais desenvolvida de uma ficha de avaliação. Então, basicamente, o que eu venho fazendo atualmente é ter montado uma ficha de avaliação, e essa ficha de avaliação ela tem uma série de perguntas, são perguntas muito específicas, voltadas para um olhar, que é um olhar que a gente vai explicar mais para frente, que é o olhar em 5 elementos. Na medicina chinesa, o diagnóstico ele é feito basicamente na busca dos desequilíbrios energéticos das pessoas e que, porventura, o chinês ele teve a capacidade aí de, observando o universo, ter dividido em 5 grandes blocos, né? Os blocos que estão relacionados aos 5 elementos. Então, a saber, madeira, fogo, terra, metal e água. Então, a busca exatamente do terapeuta energético, que se utiliza do conhecimento chinês, é exatamente isso aí, buscar, pela avaliação, entender qual que é o diagnóstico energético daquele paciente. No primeiro momento, para se saber bem, você precisa ter uma noção de como que é as características de cada elemento, né? Cada elemento ele tem características de vulnerabilidade em relação às possibilidades de desequilíbrio. Então, a ficha de avaliação, a qual a gente desenvolveu, ela acaba tendo a possibilidade de, ao final, gerar um score, e esse score ele nos dá a possibilidade de analisar qual que é ou os elementos que estão em desequilíbrio. Eu entendo que a parte mais difícil da medicina tradicional chinesa e, em consequência, da auriculoterapia chinesa, que a gente chama de acupuntura auricular, é de gerar esse diagnóstico. O diagnóstico em medicina chinesa, ele exige uma forma de pensar um pouquinho diferente daquela forma que nós ocidentais pensamos, né? Então, a grande diferença do pensamento ocidental do oriental exatamente é isso, que no pensamento ocidental, a gente tem sintomas, esses sintomas vão caracterizar a doença. A grande diferença do pensamento ocidental do pensamento oriental é que no pensamento ocidental nós pensamos no sentido de tentar achar os sintomas e caracterizar a doença. Esses sintomas são os sintomas físicos e as doenças são doenças que já tem até a descrição, que a gente chama de CID, né? Classificação Internacional de Doenças. No pensamento oriental, a ideia é de se buscar os desequilíbrios. O que é doença na medicina chinesa? É desequilíbrio. Então, desequilíbrio do quê? Do aspecto energético, e que o chinês escreveu em 5 elementos ou 5 movimentos. O hindu descreveu em 4, e assim a gente vai encontrar culturas diferentes que descrevem o universo de forma diferente. Para nós ocidentais, é difícil a gente pensar com essa forma diferente, né? Para isso, eu busquei estudando bastante,
analisando todos os textos básicos da medicina chinesa, do taoísmo, montar uma ficha de avaliação, e essa ficha de avaliação ela simplifica bastante toda essa forma de pensamento. Se você tem curiosidade sobre como é essa ficha de avaliação, manda uma mensagem para a gente, que a gente mandar para você também essa ficha para facilitar talvez o seu diagnóstico.